A paz do Senhor, podem se assentar, meus irmãos. Pastora Aldanei, pastora Cleusa, que alegria poder estar aqui de novo com vocês. Eu confesso que tá ficando um pouco difícil. Eu quase recusei esse convite com essas 3 crianças. Não tá brincadeira, não. Não é fácil. Até o atraso se justifica por isso. É na hora de sair, um quer mamar, o outro faz cocô e começa aquela guerra, né? Mas amém, eu vejo que é uma fase, é um momento da vida da gente e essas crianças são um presente para nós. Hoje para vir para cá, estive pensando essa semana, sabe, sobre a mensagem. E Deus sempre me incomodou muito com essas mensagens assim de falar mesmo, sabe, de você buscar a Deus, de você procurar cumprir realmente com o seu propósito, a sua finalidade aqui. E eu estive, uma mensagem que eu venho amadurecendo ela há um tempo já, é uma mensagem que eu trato um pouco sobre qual o conceito real de maturidade espiritual. O que é realmente maturidade espiritual? Em que implica isso? O que a Bíblia nos traz sobre maturidade espiritual? Porque às vezes a gente tem um conceito sobre isso muito largo, um conceito muito genérico, um conceito muito amplo. Nossa, eu agradeço. Um conceito que às vezes até confunde um pouco você o que realmente é maturidade espiritual. Biblicamente falando, como que isso atinge nossa vida e o que Deus quer te mostrar com isso? Eu sou maduro espiritualmente ou não? Será que tem mais alguma coisa que falta para mim? Será que eu tenho os requisitos bíblicos de poder dizer eu tenho maturidade espiritual? Olha só, essa é uma igreja em que vocês têm um pastor e uma pastora que eu conheço o testemunho deles de longa data, né? A gente conhece de longa data. E eu sei a responsabilidade que eles têm com a igreja, o compromisso, eu conheço o modo operandi do pastor e da pastora, de realmente eles estão perto. Essa é uma característica de vocês. Eu parabenizo muito vocês por isso, porque é muito fácil você vir aqui ser o pastor da igreja, se intitulado disso, mas e toda a carga que vem com isso? E eu sei que o pastor Aldanei e a pastora Cleusa são pastores que estão próximos. Fazem visita, ligam, mandam mensagem, perguntam como é que está, estão dispostos a conversar. Eu tenho certeza que se uma terça-feira, 3 horas da tarde, eu precisar desse homem aqui, é só eu ligar que ele vai aparecer e a pastora da mesma forma. Vocês têm esse pastor e essa pastora aqui nessa igreja, tá? E isso, gente, não é tão comum assim. Eu vejo que, ainda mais quando você começa cidades maiores, tudo, não tem esse acesso da forma que é aqui. E isso é uma bênção de Deus. Só que vem uma responsabilidade também com isso. Abra a Bíblia pra gente, em 1 Coríntios 3. Vou mostrar um pouco para vocês como que começa a ideia de maturidade espiritual, biblicamente falando, na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 3. Quem tiver com a Bíblia, tá aí. E eu, irmãos, varia um pouco de versão aí como é que está cada um, mas olha só essa. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o que Paulo escreveu aqui. Eu, irmãos, não pude falar como a espirituais. Paulo não pôde falar com a igreja lá como a espirituais, mas como a carnais. E aí ele complementa explicando, como a meninos em Cristo. Basicamente, o que eu vejo aqui é Paulo comparando os irmãos lá de Coríntios com crianças. Meninos são meus meninos, eles são pequenininhos ainda, mas eles são meninos. Meninos é um menino, um jovem, se desenvolvendo, uma criança, crescendo. Mas eu garanto para vocês que tem muito imaturo espiritualmente com 50, 60, 70, 40, 80 anos de idade. Não é só
Não é um critério de idade aqui. É evidente que Paulo não estava falando com criança lá, mas ele teve que tratar aqueles irmãos como meninos, como crianças. Então Paulo faz esse comparativo. Quando nós éramos crianças, e vocês sabem disso, nós precisávamos dos nossos pais em tudo. Quando você tem uma criança em casa, você sabe como é, você já foi criança, você sabe como é. Nós precisamos de orientação, de supervisão, de um adulto próximo a nós em tudo, desde os primeiros passos. Os meus meninos ali, por exemplo, o Jacó nem está aqui agora, está com a menina que está ajudando a gente ali hoje. Tem que ter alguém supervisionando, tem que ter alguém perto. E não é porque daqui a pouco o Josué tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora. Não é porque ele tem 4 anos que ele tem um pouquinho menos de supervisão, mas ele precisa de supervisão. Eu não posso sair de casa e falar, ó, Josué, já volto, tchau. Não posso. Tem que ter uma supervisão. Ele é um menino. E daí, daqui 5 anos? Ainda vai continuar? Vai. Vai mudando o grau de supervisão, mas tudo isso vai continuar existindo por um bom tempo na vida dele, até que ele tenha maturidade. Por enquanto ele não tem. Quanto mais novo, quanto mais jovem ele é, esse é o critério carnal, menos maturidade ele tem. E isso se aplica também à nossa vida espiritual. Um recém-convertido, uma pessoa que recém conheceu a Cristo, uma pessoa que acaba de chegar na igreja, que começa a frequentar a sua vida cristã, é um menino na fé. É um jovem que ainda precisa desenvolver maturidade. Nós não podemos esperar uma atitude madura de quem ainda é uma criança na fé. Da mesma forma, nós não podemos esperar atitudes infantis daqueles que já têm mais tempo na caminhada com Cristo. Então, ou você tem ou você não tem essa maturidade. Uma pessoa de anos de caminhada com Cristo, conhece a Bíblia, lê, frequenta a igreja, segue os princípios, segue os mandamentos, segue o evangelho, tem muitas vezes uma posição de liderança. É um líder de célula, é um líder de ministério, é um pregador, é um presbítero, é alguma coisa na igreja. Você espera maturidade dessa pessoa, maturidade espiritual. Eu não espero um comportamento infantil dessas pessoas que têm mais tempo na caminhada cristã, mas sim de um recém-convertido. E aqui eu acho que você já começa a tentar se encaixar. Onde que eu estou aqui? Será que nesse ponto ou será que não? Sabe que uma coisa que a gente percebe, quando Paulo naquelas viagens estava lá implantando as igrejas, olha só, ele passava por uma região e implantava um ministério ali. Ele vinha e plantava a igreja. Mas ele não deixava um líder de imediato ali. Se você fazer a leitura contínua das cartas, você vai perceber que ele implanta a igreja e deixa sem um líder, um representante ali no momento. E depois eles voltam, quando eles estão voltando, eles vão implantando quem serão os líderes, quem estarão cuidando. Mas por que isso? Porque é melhor não ter líder do que ter um líder imaturo. Um líder imaturo é perigoso. Um líder imaturo no ministério de louvor é perigoso. Um líder imaturo nessa igreja é perigoso. Você sabe por quê? Um líder que não tem maturidade, um chefe de célula que não tem maturidade, um chefe responsável aqui pelo louvor, pelo ministério, pela igreja, seja pelo que for, sem maturidade, pode estragar, piorar a situação dos recém-convertidos. E muito simples, é só você pensar, ele acaba de virar uma referência para uma pessoa que chegou na igreja. Então uma pessoa chega na igreja, oi, bem-vindo, vocês bem-vindos, você é bem-vindo, vem comemorar com a gente recebe, você vai frequentar a célula a pessoa que está aqui, ele olha e fala, tá, e aí, o que eu faço? Vem cá, meu irmão, você vai frequentar a célula do irmão aqui. Tá bom? Ele começa a ir para lá, recém-convertido. Se ele chega lá e aquele irmão não é um irmão maduro, não tem maturidade espiritual, você sabe o que vai acontecer? Mas esse cara parece que não está fazendo certo. Mas esse cara não é bem o que eu esperava. Eu achava que era um pouco mais. Ou essa pessoa começa até a implantar a ideia errada, conceitos errados, deixa de apresentar os verdadeiros valores, o evangelho, o que é que tem que ser ensinado. Você tem que entender a tua posição dentro da igreja.
Se você tem uma posição de autoridade, você foi incumbido de uma responsabilidade ali de, olha, eu preciso propagar o evangelho aqui, eu sou responsável por essa célula, por esse ministério. Seja maduro. Seja maduro espiritualmente. Entenda a responsabilidade que você tem, entenda onde você foi colocado e cumpra o teu papel. Agora, olha só. Em Hebreus, capítulo 5, 13 e 14. Vamos abrir que a gente ainda tem um tempinho. Eu não vou me estender muito, essa é uma mensagem curta. Carta aos Hebreus, capítulo 5, e daí o versículo 13 e 14. Eu vou ler para vocês. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando você vem na igreja, às vezes você recebe leite. E às vezes você recebe carne. O que eu quero dizer com isso? Os bebês, as crianças, o Josias está ali, ó, bebezinho no colo da minha esposa, ele ama a mamadeira, não porque ele não mama na mamadeira, mas ele ama o peito, ele ama o leite. É isso que alimenta ele. Agora, os cristãos que não estão preparados para crescer, se você der carne para eles, sabe o que acontece? Eles vão cuspir de volta. Se eu der um alimento para o meu bebê que ainda não está preparado para receber aquilo, ele está preparado para receber leite. A analogia é muito perfeita. A colocação de Paulo é muito perfeita. Ele está preparado para receber leite. Faz uma mistura, não precisa nem dar um pedaço de carne. A mistura de carne e põe na boca dele, ele vai vomitar tudo aquilo. Porque ele não está preparado para receber aquilo. Por isso que Paulo fala assim. Por isso que às vezes a gente vem na igreja e vai ser ofertado leite. E às vezes vai ser ofertado carne. O leite na igreja é tipo aquele negócio assim. Você é maravilhoso. Olha só. Deus te ama. É mentira? Isso aqui não é mentira. Isso é leite. Você vai morar no céu. Você é bem-vindo. Deus é amor. Isso tudo é leite. Você quer saber o que a carne fala? É tempo de autocontrole. Isso é carne. Aqui, até aqui que você vai. Isso você não faz. Isso fere os princípios. É momento de rever os seus conceitos. Isso é carne. E eu não vou dar uma chulapada dessa numa pessoa que acabou de chegar aqui na igreja. Não, não é isso. Ela não está preparada para ouvir isso. Ela está preparada para ouvir o quê? Deus quer te receber como seu único, suficiente Salvador. Ele está de braço aberto. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele é amor. Ele te ama. Ele quer te abraçar. Você é amado por Cristo. É assim que começa. É assim que começa a vida cristã. É assim que começa a vida do meu filho. No leite. Agora, com o tempo, a gente precisa de carne. Daqui a pouco ele sai do leite, começa o alimento sólido a entrar, e a gente precisa disso. Quem aqui se alimenta só de leite até hoje? Ninguém. Chega um momento da nossa vida, chega um momento da nossa caminhada de cristã, que a gente tem que aprender a se alimentar do sólido, a comer, a mastigar e engolir. É isso. É disso que se trata a maturidade na vida cristã. Ou você quer ficar a vida inteira ouvindo o pastor passar a mão na sua cabeça e falar: oh, meu irmão, Jesus te ama, Jesus te ama. Pera lá. O mesmo Deus que te ama é o que te manda para o inferno. Isso é carne. Você está pronto? Ó, meu irmão, tem um negócio para te falar. É por aqui. Do jeito que você está fazendo, não está legal. Às vezes a gente tem que ouvir isso. Maturidade implica isso, em você estar preparado, entender e saber que não só você precisa estar preparado, receber e se alimentar do alimento sólido, mas de que isso é necessário para a tua vida, de que isso é necessário para a tua caminhada cristã, de que isso é necessário para o teu desenvolvimento. Se eu não estiver errado, aqui não tem nenhum recém-convertido. Então vocês querem saber? Eu não vou ter dó de vocês, não. Eu tenho mais é que falar.
Deus me incomoda para isso. Deus me pede. Não é à toa que essa mensagem vem. Tem cristãos que durante muitos anos ficam agindo como crianças na fé. Irmãos e irmãs, gente, eu não sei porquê, mas que fica magoado. Que ainda é dodói. Porque alguma coisa que falou, porque não sei o quê. Irmãos que não estão preparados, e olha só, será que a gente está realmente para receber a correção? Para receber a repreensão? Eu conheço o pastor e a pastora que vocês têm aqui. Se precisar falar, eles vão falar. E você quer saber, eles estão certos? Ou você quer que eles fiquem passando a mão e dando leitinho para vocês a vida toda? Peraí, chega um momento que não. Irmão, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Opa. E agora? Tem maturidade para ouvir isso? Senta aqui, meu irmão, olha, tem uma atitude, tem uma coisa, tem uma questão. Estou falando com amor e tal. Quê? Não vem mais nessa igreja aqui. Não piso mais aqui. Não serve para mim. Porque se for desse jeito, então tá bom. O que eu posso fazer? Chegou o momento de comer. Chegou o momento de decidir se você está preparado ou não para isso. O que acontece, olha como que eu escrevi aqui para me lembrar. O que acontece se algum líder espiritual tentar te corrigir? Se você não tem o seu pastor como alguém que te ama, não tenha ele como seu pastor. Não tenha. Agora, se você o tem como alguém que te ama, esteja disposto a ouvi-lo. Meus irmãos, você acha que é fácil? Claro que não. Não é fácil. Eu não sou criança. Opa. Não. O pastor veio falar para mim que não sei o quê, que não sei o quê, que agora eu não vou poder tocar o violão, que agora não sei o quê. Você tem que estar preparado. Se você tem o pastor como alguém que te ama, você tem que estar disposto a ouvi-lo. Agora, se você não tem o pastor como alguém que te ama, então não tenha. Não tenha ele como seu pastor. Você está com o pastor errado. Ou você não está preparado para ter pastor, porque não vai ter pastor para você. Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual não é só quando você se torna um intelectual da Bíblia e você entende todo o raciocínio escatológico definido nos livros do Apocalipse. É isso. Maturidade espiritual vai muito mais longe do que você conhecer as parábolas bíblicas e saber explicar elas. Parabéns para vocês, faz parte do pacote. Significa que você cresceu mentalmente falando, espiritualmente falando, você não está mais lá, nós só no Deus é amor. Mas a maturidade espiritual, ela vem carregada de um monte de atitudes, de um monte de ações, de um monte de princípios, de saber ouvir a correção, de ter disciplina nesse ponto. Fácil? Claro que não é. Em Romanos 15, 14, olha só isso. Romanos 15, 14. Vou mostrar para vocês o que Paulo fala aqui aos crentes que moravam em Roma. Nesse versículo, Romanos 15, capítulo 15, versículo 14, tem aqui 3 marcas de um cristão maduro. Agora eu vou te mostrar as marcas. 3 marcas, 3 pontos. Tem 3 pontos aqui, vamos ver quem já pega na leitura. Meus irmãos, olha Paulo falando. Eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Isso é Paulo falando sobre maturidade. Isso é Paulo dando 3 marcas. Ele está convencido de que os irmãos que estavam lá em Roma tinham maturidade. Vou ler de novo, vamos tentar deixar, eu acho legal, porque o texto tem que trazer a clareza para você. Meus irmãos, eu mesmo, Paulo escrevendo, estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Você quer saber quando que a pessoa deixa de ser abençoada e começa a se tornar uma abençoadora? É nesse momento aqui. Esse texto bíblico, essa passagem bíblica, Paulo aqui define um marco. Quando você para de ser abençoado, não que você não vai mais ser abençoado, não é isso, mas você dá um passo mais longe, você começa a ser
abençoador. Quem quer ser um abençoador, levanta sua mão aqui. Glória a Deus. Essa é uma igreja que já tem longos passos de maturidade espiritual. Nós temos aqui abençoadores. Você tem que entender isso. Será que não? Deus já chegou a ponto. Amém, obrigado, eu fui abençoado, sou abençoado e continuarei sendo. Mas eu também preciso abençoar. E aí eu te pergunto, você tem abençoado o próximo também? Você tem sido um canal de bênção na vida do seu vizinho, do seu irmão, dos seus subordinados, na sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, seja lá onde você frequenta, no teu ambiente de trabalho? Você tem sido um canal, você tem sido uma referência? Você é maduro ou você ainda está só? Olha só, primeiro, bondade. Meus irmãos, somente Deus é 100% bom. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, temos o amor de Deus. Eu acho interessante que aqui a gente fala de um personagem, eu sei que às vezes eu abaixo o microfone, né? Tá tudo certo aí, tá dando para ouvir, né? Eu abaixo, né? Eu vou abaixando, eu não sei. Tem um personagem bíblico que não vou nem perguntar, porque esse é mais chatinho de saber mesmo, que a gente fala pouco dele. Mas é um personagem que quando você começa a estudar um pouco mais a Bíblia, você começa a perceber a importância, o que ele fez e a relevância dele. Barnabé. Está na Bíblia? Irmãos, tem que ler mais a Bíblia. Barnabé. Barnabé era um homem cheio de bondade, fé e cheio do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Isso você vai ler lá, não precisa abrir, mas você vai ler lá em Atos. Eu até fui marcando aqui, Atos 11, 24. As pessoas se convertiam através de Barnabé. O nome Barnabé significa encorajador. Olha a força desse nome. Barnabé tinha tanto amor pelas pessoas que ele vendeu um campo que ele tinha para ajudar as pessoas. Isso está lá, em Atos 4, 36 e 37. Olha o nível de bondade e de amor desse homem. Ele vendeu o campo que ele tinha, depois vocês leiam lá, vai lá, procura a história de Barnabé. Ele vendeu o campo que ele tinha, vendeu a propriedade, o terreno, vamos falar assim hoje, né? O terreno, o imóvel dele, para abençoar as pessoas. Barnabé. Em Atos 9, 26 e 27, Paulo estava sendo perseguido e foi ajudado por Barnabé, que os apresentou aos discípulos e ele unia as pessoas, criava pontes. Se hoje, meus irmãos, se hoje nós temos as cartas de Paulo, Barnabé é um grande dos culpados por isso. Um dia nós vamos agradecer a ele por isso. Barnabé, inclusive, leva Paulo a pregar em Antioquia, Atos 11, 26 e 27, que é lá onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha o papel desse homem. Será que ele era um homem maduro espiritualmente? Será que ele tinha maturidade espiritual? Barnabé investiu em João Marcos. João Marcos, da história, da discussão com Paulo, mesmo depois de Paulo não querer levá-lo e ele foi responsável por escrever o livro de Marcos, que até hoje é estudado por nós. Talvez se não fosse Barnabé, Marcos não tinha escrito o livro dele, que até hoje está aqui, nós lemos ele, estudamos o livro dele. Barnabé talvez não seja um personagem de destaque. Tanto que eu falei aqui, a gente lembra do nome, mas peraí, Barnabé, o que foi que esse cara fez mesmo? A história não vem, se eu falar Paulo aqui, se eu falar até Judas, né? Mas se a hora que você fala Barnabé, talvez ele não seja um personagem de destaque, mas tinha fundamental importância para o evangelho. Será que você está sendo um Barnabé? Será que você está cumprindo o papel como um Barnabé? Será que não é para você fazer como Barnabé? Será que não existe uma responsabilidade que Deus colocou na tua vida para que você haja como ele agiu, faça o que ele fez? O termo cristão, as cartas de Paulo, o livro de Marcos. Olha o papel desse homem que tinha grande bondade. Primeiro requisito. Segundo requisito, plenamente instruído.
Esse é o segundo requisito que está ali onde a gente leu em Romanos 15, 14. Plenamente instruído. Meus irmãos, plenamente instruído é comprometido em aprender do Senhor. Ninguém aqui vai esgotar. Esquece. Ninguém aqui vai virar a máquina de... Não é porque você cita versículo bíblico, não é porque você estuda que vai acabar. Isso não é verdade. Mas você precisa ser plenamente instruído. Isso é Bíblia. Assim como Maria, enquanto Marta se incomodava em servir a todos, estava preocupada em adquirir instrução. E você? Se você está no leite ainda, você não está preparado. Os meus filhos não estão muito preocupados ainda em adquirir instrução. Eles não estão eles estão caminhando, eles estão sendo direcionados a isso. Mas você já chegou o tempo e você está aí? Será que esse não é um convite para você? Peraí, eu preciso me instruir melhor. Eu não estou falando que você vai esgotar quando vier um super intelectual para cima de você, mas eu estou te falando assim, você sabe defender a verdade, o que você realmente acredita? Por que Deus é amor? Por que Ele morreu na cruz? Meus irmãos, aqui não, pastor, porque eu sei que a gente tem uma igreja instruída, uma igreja sarada, curada, sim, grandes líderes aqui, a gente não tem esse problema. Mas se eu escolher a dedo em outro lugar, não aqui, dentro de outras igrejas, falar assim, vem aqui e me explica por que a salvação é através da cruz. Vai se enrolar. Por que Jesus tem que morrer numa cruz para me salvar? Qual que é a lógica disso? Você sabe explicar isso? Meus irmãos, você tem que saber explicar isso. Se um cara chegar para você realmente interessado e curioso e falar assim, viu, você vai lá na Betel. Não, na Betel não, porque na Betel todo mundo já sabe, vai saber. Aí se for na Betel, aí já vem para a igreja. Mas você vai lá naquela igreja dos crentes, não vai? Ah, eu vou. Vou sim. Por quê? Não, porque eu queria saber, vocês falam que tem que acreditar em Jesus, como é que é esse negócio? Você vai lá e daí a gente vê lá, fala com o pastor, não, peraí. Você precisa estar plenamente instruído, você tem que saber defender isso, você tem que saber o básico. Eu não estou pedindo para você explicar escatologia, como que vai ser, se nós somos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, ou que raio, não. Eu estou te pedindo um conceito básico. Eu estou te pedindo para saber falar para o teu vizinho, por que um dia você veio aqui na frente e falou assim, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e eu creio que você morreu na cruz para me salvar, amém. Por que você é batizado? Fala para mim por que você é batizado. Ah, porque eu li lá que tinha um cara que se chamava João Batista lá que batizava o povo, daí nós batizamos também. Batismo é requisito para salvação, não é? Gente, o que eu estou falando aqui para vocês esse é o nível de plenamente instruído. E eu provoco vocês porque eu sei que esse assunto, ele é simples, mas não é tão simples assim. Ele exige de você um pouco mais. Eu tenho que ler, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que buscar um pouquinho mais para eu conseguir explicar isso aí, senão realmente eu vou me enrolar. Eu estava pensando, acho que o André tem razão. Eu vou dar um pega. Talvez eu estou aqui hoje só para te provocar isso. Aquele horário que você fica passando na rede social, não acaba aquele negócio, vendo todos os stories, curtindo, e pá, e hashtag. Ou aquele horário que você está lá, jogado, vendo aquela novela, sei lá o que assiste na televisão, que lá em casa nem liga a televisão. Fica lá, sabe? Será que esse horário não era um horário que a gente tinha que... Peraí, deixa eu trocar um pouquinho isso para eu me aprofundar um pouco mais. Para eu estar plenamente instruído e ser capaz aí de defender a verdade que eu acredito. É aquela passagem de 2 Pedro. Você tem que estar preparado para defender a verdade, defender a sua fé. Não tem como ter maturidade sem estar instruído. Um dos motivos que os meus filhos não têm maturidade ainda é porque eles não têm instrução suficiente. Por isso eles têm que ser totalmente direcionados. Mas existiu um momento na minha vida, minha mãe me conduzia.
Minha mãe me falava que, ó, você não pode fazer isso. Isso você não assiste, esse horário você não faz, assim você não anda, com ele você não vai, aqui você não fica, aqui você fica, isso você lê, isso você não lê. Era assim. Leia a Bíblia, Toy, esse livro você vai ler. O que é isso aqui? Não, isso aqui você não vai ver. Que joguinho? O que é esse joguinho de videogame aqui? Não, isso aqui não vai jogar, não. Qual que é que você quer? Eu era fiscalizado. E é exatamente isso que eu vou ter que fazer com os meus filhos. E é isso que vocês fazem, ou fizeram, ou vão fazer com seus filhos. Por quê? Porque não tem maturidade. Mas chegou um momento em que minha mãe não fez mais isso. Chegou um momento em que agora, meu filho, olha, eu ensinei, te orientei, te instruí, tudo, agora não é comigo. Basicamente isso. Então, assim, há um momento na sua vida em que a gente tem que entender, e na nossa vida espiritual é da mesma forma, que chega, né? Tá bom já. Eu acho que agora está na hora de trocar o leite pela carne, começar a mastigar aquilo, engolir e processar, e que a maturidade venha. Você tem que buscar, você tem que dar passos, você tem que ter ações para que você se torne uma pessoa madura espiritualmente. Isso é maturidade espiritual. É isso que Deus tem cobrado de nós. Senão você vai passar a vida inteira falando que Deus é amor, se escondendo do evangelho, porque você não está preparado. E você não quer que ninguém saiba que você é crente, porque vai que pergunta alguma coisa, ou vai que sei lá o quê. Ou você é um artista, né? Que a hora que a pessoa chega até você, você consegue manobrar aquilo ali e sei lá o que faz. Terceiro conceito aqui, ó. Capazes de aconselhar uns aos outros. Está lá no mesmo versículo. Você, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Quando você está cheio de bondade e conhecimento, você está pronto para aconselhar uma pessoa. Senão, como eu falei aqui no começo da mensagem, você vai afastar ainda mais essa pessoa de Deus. Você quer ver como é simples? Você vem na igreja, frequenta tudo, e daí vamos voltar naquela perguntinha. O teu vizinho veio e te perguntou se você é lá da igreja dos crentes, e você falou que é, e ele pediu para você explicar um pouco para ele. Hora que você não sabe explicar, teu vizinho vai falar, eu, hein? Pulou. Esse cara não sabe nem o que ele acredita, esse cara não sabe o que ele está falando. Como assim? Como é que eu vou fazer isso? Que fé cega é essa? O que você tem para apresentar sobre o teu evangelho? O que é a tua apresentação? O que é a tua mão cheia? Opa, é minha oportunidade. Eu, se pegar uma dessa, eu janto. Porque eu me preparei para isso. Entendeu? Ninguém vai te cercar com problemas escatológicos muito profundos e qualquer coisa você fala, meu irmão, isso aí nós vamos sentar isso aí e destrinchar. Mas eu tenho um negócio para te falar. Você tem que morrer na cruz por isso, você tem que acreditar em Deus por isso, a verdade é isso que vai te levar para o céu, senão você vai para o inferno mesmo, na Bíblia está escrito isso, pega tua Bíblia aí, abre esse versículo que você vai ver o que é. É isso. Agora você não é capaz de aconselhar o próximo. E você quer se considerar maduro? Você acha mesmo? Ou pior, aí você vai aconselhar, você piora, porque como eu falei para você aqui, se você for confuso, se você não for conciso, se você não for responsável, se você não for coerente, não faz sentido. Ninguém é louco. Ninguém vai engolir isso. A gente tem que parar de achar que os outros são bobos. Ah, eu vou na igreja porque eu vou, porque eu vou, porque é bom. Ainda, né? Porque é bom, não é? E na igreja você não vai? Não, meu irmão, não é isso. Quem está falando que é isso? Bom é ficar em casa, deitado no sofá com a perna para cima e tomando água de coco. Por que eu vou sair domingo à noite da minha casa e vou frequentar a igreja? O que isso vai trazer para mim? O que isso traz para a tua vida? Então me fala. Você precisa ser capaz de aconselhar aos outros. E também aqui dentro. Um verdadeiro líder incumbido de uma célula, incumbido de um ministério de liderança, um presbítero, um sei lá o quê, um obreiro, o próprio pastor, o pastor de vocês é extremamente capaz. Eu conheço a idoneidade, eu conheço ele. Esse é um cara capaz de aconselhar. Pastor, a situação lá em casa. Será que se um irmão da igreja, recém-convertido, chegar para você e falar assim, meu irmão, eu estou com uma dificuldade lá em casa com a minha esposa. Ela
estou passando um apuro porque acontece isso, aquele outro. Você tem condições de orientar, biblicamente falando, ou você vai inventar e chutar o balde? Você tem que ser capaz. E você só se torna incapaz quando você se prepara para isso. Não adianta você achar que as coisas vão cair do céu na tua cabeça só porque você está vindo aqui. Parabéns pela tua atitude, verdade, parabéns. Não é fácil mesmo estar aqui. Para mim hoje foi barra estar aqui. Mas não é só isso. Não se resume em se arrumar domingo e correr aqui para a igreja e estar aqui, bater palma e no louvor e glória a Deus. O evangelho é muito mais do que isso. A Bíblia, Deus está te cobrando muito mais do que isso. Você está há quantos anos sentado aí? O que mudou na tua vida? Do último ano para cá, de 2 anos para cá, nos últimos 3 anos, o que mudou na tua vida espiritual? Ou só mudou tua aparência? Fiquei um pouquinho mais barrigudo, uns cabelinhos mais brancos. O que mudou? Você conhece mais da Bíblia? Você buscou aprender mais? Você comprou um livro espiritual para você ler e edificar sua fé? Você está lendo mais a Bíblia? Ou não? Nossa, eu aprendi uma vez, faz 5 anos atrás, a parábola do filho pródigo, e essa aí que ficou. E as outras? Sabe a parábola das dracmas perdidas? Você sabe um pouco mais? Você buscou? Você tem buscado ou você está estagnado? Talvez é isso. E aí a tua vida cristã fica naquela mesmice, você fica naquela situação porque você não amadurece. Está no leitinho, que é leitinho ainda até hoje. Tem irmãos de anos na igreja, anos frequentando a igreja e nada. O pastor pode te ajudar, mas você tem que estar disposto. Eu sei que o Aldanei quase pega no colo, mas não é assim também, né? A gente precisa ter as nossas ações, os nossos papéis. Dentre outras questões que eu anotei aqui também, olha só, questões de maturidade que você pode encontrar tudo biblicamente falando. Mas eu vou dar alguns exemplos, fica mais fácil de entender. Autocontrole. Talvez até a mais importante. Autocontrole. Autocontrole é você saber ouvir e ficar quieto. É você não reagir diante de uma situação. É o estouradinho. É o nervosinho. Pastor. Isso é autocontrole. Autocontrole é muito mais do que a gente imagina. Não é só você se controlar. Seu cérebro manda informações, seu corpo, você se controla. Autocontrole é você controlar as suas reações. É o seu estado de nervosinho, é você controlar isso. É você controlar quando vem alguma coisa, você aprender a engolir aquilo e ouvir aquilo com sabedoria. Se aquilo servir, amém. Se aquilo não servir, amém também. É saber ouvir que talvez um cara que foi ali, tem 33 anos, convidado pelo pastor para pregar na igreja, veio aqui e falou que você tem que, o quê? Ler mais a Bíblia? Autocontrole é saber ouvir isso de uma forma inteligente. E se for para você, amém. Se não for amém também, você não precisa ficar nervoso, esquentado, ou perder o controle, ou achar que isso não tem nada a ver, ou não sei o quê. Autocontrole é você saber agir dentro do seu ambiente de trabalho. Autocontrole é você respeitar os seus pais. Autocontrole é você saber dosar a medida de repreensão nos seus filhos. Tudo isso é autocontrole. Por isso que talvez seja o mais importante. Nós precisamos ser cuidadosos com as palavras. Eu podia falar isso aqui de outro jeito, mas não, eu preciso medir as palavras que eu vou falar. Eu estou diante de pessoas mais velhas, eu estou diante de pessoas cristãs, eu estou diante de pessoas. Eu não vou falando do jeito que eu quero, soltando as palavras que eu quero. Eu preciso medir, eu preciso saber falar. Aonde eu estou, que lugar que eu estou, como que eu estou me portando. Você como um cristão maduro, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da universidade, dentro da escola, você sabe falar? Como que você fala? De qualquer jeito? Não vivem pelos sentimentos. Têm sentimentos, mas não permitem que os seus sentimentos te dominem. Gente, isso é muito chave. E às vezes a gente acha que não, porque a gente tem um péssimo hábito de a gente achar que a gente é curado. Não, eu não tenho esses problemas aí, isso aí tá tudo certo. Acabou de mostrar que tem.
Os seus sentimentos de raiva, de ódio, de tristeza, de angústia, seja do que for, de sei lá o que, precisam ser controlados. Precisam ser dosados. Deixar de ter sentimento você não vai, só quando enterrar. Por enquanto a gente tem. Agora a questão não é não ter sentimento. É tê-los, mas não permitir que eles te dominem. Isso é uma pessoa equilibrada, isso é uma pessoa madura, isso é uma pessoa coerente. Muita consistência. Gente, vocês conhecem aquela pessoa que, não sei por que raio, tem dia que acorda feliz, tem dia que acorda triste, tem dia que acorda bravo, tem dia que acorda alegre. Nunca vi isso. Que inconstância é essa? Vão haver momentos na sua vida, isso é uma coisa. Agora cada dia está de um jeito. Tem dia que tá tudo bem, tem dia que tá bravo, tem dia que tá esquisito, tem dia que tá bom. Isso é uma pessoa inconstante, você não é maduro. Não tem como a pessoa se aproximar de você, porque na segunda você tá bem, na terça você não tá, na quarta-feira você tá de outro jeito, quinta-feira você tá de um jeito. Como que você vai ser um líder de célula, por exemplo, e as pessoas que estão ali aprendendo com você, nem vou falar com ele hoje, porque hoje está nervoso. Que equilíbrio emocional é esse? Que maturidade é essa? Você não tem maturidade. É mais um ponto que demonstra a tua fragilidade. Nós precisamos ser constantes. Eu não estou te falando que nunca vão haver dias, vão ter dias em que a coisa vai estar mais barra, é verdade. Mas espera aí, todo dia? Ou toda semana? Hoje está chovendo. Não gosto de chuva. Hoje está sol, está calor demais, Gente, precisa ser constante. Independentemente do que aconteça na sua vida. Porque você ouviu hoje o colega de trabalho fuxicando lá e você achou que era de você, acabou teu dia. Descontar em todo mundo. Não vou mais na igreja hoje. Porque hoje não sei o que lá. Não tem nada a ver isso. Falta de maturidade, falta de preparo. Muita generosidade. Doa facilmente. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe desde cedo. E eu falo para vocês, mesmo assim a gente tem que continuar trabalhando todo dia. Porque isso aqui é um negócio que a gente acha que tem, mas não tem. Esse é o negócio. Você acha que você é generoso, você acha que você é dos... Não, isso, nossa, peguei aquela camisa minha lá, dei. Vai ver, tá até furada. Mais velha que tinha no guarda-roupa e tá lá. Não, porque eu sou generoso. Dei minha camisa. Gostava tanto daquela amarela. Gente, não é disso que está tratando. É você realmente ter generosidade. É realmente você saber colocar a mão no bolso e Sabe quando batem na tua porta? É ajudar. Não é fácil, não. Não é fácil. É ajudar até aquele irmão que você não gosta quando ele está precisando. É tirar, às vezes, sim, do teu bom. Não é só dar a roupa velha. É dar a roupa boa também. É ter generosidade, ter disposição. Não, está aqui. Isso não é fácil. A gente acha que é. Você acha que você é bom porque você deu 5 no semáforo. Você não é isso. É muito mais do que isso. Muita humildade. Não, humilde, isso aí, né? Humilde eu sou. Já não é. Começou falando assim, é porque não é. Não, humildade é comigo mesmo. Eu chego a andar até de cabeça baixada. Tira. Humildade é muito mais do que isso. Humildade é você não se incomodar do ambiente que você está frequentando, da forma que está vestindo, do que é, de como falar, de como se portar. Humildade é você olhar para as pessoas como pessoas. Humildade é você olhar para as pessoas como seu próximo. Isso é humildade. A humildade, ela não está atrelada à quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária, ou o teu saldo, ou o teu potencial financeiro. Porque pessoas com potencial financeiro, às vezes, muito inferior, têm pouca humildade. E pessoas com potencial financeiro gigantesco são verdadeiros humildes. Sabe aquele negócio que fala, nossa, não é porque tem dinheiro que não é humilde. É verdade. Nossa, tem tanto dinheiro fulano lá e é humilde. É verdade. E às vezes quem não tem nada não é humilde.
A gente tem que entender e trabalhar isso na nossa vida diariamente. Porque a tendência do ser humano é para o mal. A tendência é você não ser humilde. A tendência é você empinar o seu nariz só porque, sei lá, você trocou de carro. A tendência é você ficar metido só porque o seu sapato é novo. Nós temos uma inclinação para o mal. Nós temos uma tendência a não agir de forma humilde. E nós temos que trabalhar isso diariamente. Eu alerto o mais humilde que tem aqui hoje. Você precisa não só transparecer, você precisa verdadeiramente ser. Esse é um negócio que é difícil de mascarar. É muito difícil você pagar de humilde quando você não é. Não é a roupa que você está vestindo, não é o carro que você tem, não é a casa, não é aonde você mora, não é a tua profissão, não é o teu status social, não é a tua família e nem tampouco o teu sobrenome. É quem verdadeiramente você é. Nada disso importa. Quando você fala do critério de humildade, humildade vai muito além de tudo isso. Rápido para perdoar. Difícil, né? Às vezes a gente leva dias, anos. E pasmem, existem pessoas morrendo sem perdoar. Meus irmãos, aprendam a perdoar. Isso é característica de maturidade cristã. Nós precisamos perdoar. Esse aí mesmo. Esse, o que falou na tua cara. Aquele que te xingou, aquele que te ofendeu. A sogra, não, tô brincando. Também. A gente tem que aprender a perdoar. Rápido. Porque perdoar meio que assim, um monte de gente acaba perdoando. Porque o tempo passa, aquilo cura, passa, acontece um negócio e tal. Não. Você quer ver quem é maduro? Quem perdoa rápido. Me ofendeu agora, tá perdoado. Segue a vida. A gente continua, sem mágoa. Perdoar verdadeiramente. Não ficar fazendo teatrinho. Você perdoa mais para dentro do que para fora. Às vezes aquela pessoa que está falando, meu irmão, queria falar que você falou isso aí, viu, pastora, para mim, mas você está perdoada, tá? Está perdoada. Isso não é perdão. Perdão que é esse? Humilhou a pessoa para perdoar ela? Isso não é perdão. Perdão, ele está mais de dentro do que de fora. Precisamos não só perdoar, mas ser rápidos para perdoar. Isso é maturidade cristã. Isso é quando você começa a avançar, quando você avançou, quando você é um bom perdoador. Todo mundo aqui foi de alguma forma ofendido. Eu também, você, todo mundo. Mas você perdoou? Perdoou verdadeiramente? Perdoou rápido? Ou tem que te bajular, tem que beijar seu pé, tem que comprar um presente para você, tem que vir se humilhar para você? Agora eu perdoo. Porque enquanto não vier aqui, enquanto não falar na minha cara, igual falou lá, eu não perdoo. Meu irmão, sinto muito. Maturidade cristã está longe da tua vida. E não é fácil. Isso aqui é carne que eu estou falando hoje aqui. Eu não vim trazer leitinho para vocês. Essa igreja não precisa de leitinho, pelo menos não agora. Difícil de se ofender, que é o que eu falei aqui no começo. Tem gente que está na igreja aqui, já está ofendido, só de eu estar aqui. Verdade. Já achou ruim. A pastora chamou aquele chato de novo lá, tem que aguentar. Está ofendido já. Olhou, eu ali, imagina aqui, ó, fácil. Igreja é o canal para essas coisas. Saindo, pega uma criança, pega outra aqui e tal. Nossa, deu nem tchau. Nem pai do Senhor. Pô, irmão. Irmão. Se tua vida depende de pai do Senhor dos outros aí, de dar tchau para você, de dar beijinho no seu rosto, pô. Que isso, cara? Agora porque você passa ali... pelo amor de Deus. E a gente vê isso todo dia. Deus está cobrando mais de você. É até chato de falar isso. E sabe o que é o pior? A gente acha que a gente não tem isso. Sai daqui, senta no carro ali. Você viu?
fulano lá, fulano, esse crânio, não sei o quê. Que igreja é essa? O que você tem? O que te doeu? Se ofende assim, ó. Não pode falar nada, tem que ficar medindo, pisando em ovo para falar com o irmão. É uma pena, é uma pena. Aí junta tudo, sabe? Se ofende rápido, não sabe ouvir, não tem humildade, blá, 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 aí vai o bolo, né? Faz. Bem isso. Bem isso. Eu sei, meus irmãos, até coloquei aqui assim, ó, eu sei que aqui todo mundo tem essas qualidades aqui, eu sei que vocês não precisam mais, brincadeira à parte, assim, ó, se a gente prega para mim, eu prego para mim. Que eu não sou curado assim, ninguém é. É uma busca diária. Você tem que se lembrar diariamente. Porque a gente esquece assim, ó. Rapidinho você está se batendo. Rapidinho você está ofendido. Rapidinho você está doído. Rapidinho você não está dando perdão mais. E aí você quer voltar lá atrás em Paulo e se considerar o líder. O líder da cela é o ofendido. É o doído. Precisamos aprender a receber correção e convicção de Deus, sem que isso condene a nós. Essa é a única maneira de crescermos. Realmente, assim, ó, esses dias estava fazendo um paralelo na minha vida dentro do escritório. E profissionalmente isso se aplica muito bem, eu acho que a gente consegue fazer esse paralelo aqui com a nossa vida espiritual. Mas eu vi que os grandes passos que eu dei dentro do meu escritório, dentro da minha vida profissional, no escritório da minha mãe lá, dentro, que eu realmente, assim, o que eu posso dizer, os grandes passos profissionais que eu dei, os grandes booms, foram os momentos de maior correção. Maior paulada. Quando eu comecei a atender cliente, porque foi assim, a gente começou a trabalhar muito cedo. Eu, com 11 anos de idade, o meu pai um dia chegou em mim e deu uma notícia maravilhosa para mim. Ele falou assim, quanto você ganha de mesada? Eu tinha uma mesada. Eu ganhava, acho que era 6, era 10 reais, sei lá, que é 20 reais. Agora você vai ganhar 50. Nossa, mas eu... só que agora não chama mais mesada. Ah, é? Como é que chama? Salário. Falei, beleza, e aí? 50, né? Só que agora você vai para o escritório segunda, quarta e sexta. Inicialmente eu não percebi a pegada. Acho que levou uns 30 dias para eu sentir mesmo. Mas era assim. E minha vida profissional começou assim. Eu frequentava o escritório desde antes, mas era mais uma criança. Aí ele começou. E aí eu tinha minhas opções. Pô, André, mas com 11 anos de idade você ia para o escritório, você fazia o quê? Eu tirava xerox, consultava a lista, pegava café para minha mãe, servia água para o cliente. Tem coisa para fazer, pô. E o Josué daqui a pouco vai estar lá também comigo no escritório. Ele riu lá. E eu comecei assim, muito novo. Então, tudo bem, comecei a frequentar o escritório, tal, tinha que ir. E eu lembro, até uma história rapidinha, assim, sem me prolongar muito, mas eu lembro que tinha um futebol à tarde na escola. E o raio do futebol era quarta-feira. E aí eu fui argumentar, né? Fui negociar com meu pai. Falei, pai, eu queria ver com você o seguinte, o futebol lá é quarta. Você escalou eu para segunda, quarta e sexta, que o Paulo ia terça e quinta. Será que não dá para fazer uma troca? Eu vou segunda, quinta e sexta. Ele falou, não. Combinei com você, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta você vai. Troca o futebol. Mas o futebol, ele joga, é quarta, é lá no colégio, é aqui perto de casa. Não. Olha o que isso fez. Eu fui lá, convenci o professor de educação física os caras jogaram na quinta-feira. Mudei o negócio à tarde para quinta-feira para conseguir. Então você está vendo quando você, entendeu? Momento de enfrentamento, momento de momento de ouvir. Esse é um primeiro passo. E aí eu fui crescendo, trabalhando, tudo, tocando a vida, depois mais vezes por semana, tal, fiz a faculdade, e eu comecei a atender. Cliente eu devia ter, não sei, eu devia ter uns 17 anos. Foi logo que meu pai morreu que eu comecei a atender mais, porque o atendimento podia ter que atender, meu pai não estava mais ali, minha mãe falou, vai ter que aprender a atender e tal. E a mesa do meu pai e da minha mãe era uma aqui e a outra ali. Era perto uma da outra, dava para ouvir a conversa.
Tinha uma muretinha, mas não tinha uma parede. Então eu estava atendendo minha mãe também. E ali eu ouvi da minha mãe. Ó, acabava o atendimento, filho, você vai atender o cliente X. Você vai explicar tal coisa. Atendia de um jeito. Saía, ó, você falou isso, não fala assim, faz assado, faz assado. Aquilo não era gostoso de ouvir. Porque eu com 18 anos, você imagina quem que eu achava que eu era. O bichão, né? Não precisava de correção. Aquilo era ruim de ouvir. Confesso para vocês. Mas foram essas pauladas que me ensinaram. Foram essas lições que realmente me ensinaram, que me mostraram. Senão eu estava me batendo até hoje. Tá certo, tinha que ouvir meio na marra, mas tinha que ouvir, absorver e ir arrumando. Porque se viesse um outro atendimento e eu fizesse igualzinho, a minha mãe não ia esperar nem acabar o atendimento. Filho, só falar, acabei de falar com você aqui, ó, papapá. Não, mas tá bom. É isso que implica em crescimento. Você tem que estar preparado para ouvir, você tem que saber ouvir, você tem que receber a correção. E é isso que te faz crescer. É isso que os grandes passos que na minha vida profissional foram diante de correções pesadas às vezes. Enfrentamento. Do jeito que eu falo aqui está meio leve. É muito mais pesado do que você imagina. Só quem ouviu correção sabe. Escuta a correção lá no ambiente de trabalho que você vai ver como é que é. Deixa o teu chefe vir e falar assim, ó, entendeu tudo errado aqui, falar de qualquer jeito para você ainda. Você já é doído, você vai ficar tudo doído, porque é o jeito que fala comigo, e eu não sou. Talvez é o passo, talvez é o degrau, está na tua frente, é o degrau para você subir. A gente tem que aprender a ouvir correção. É a única maneira de crescer. Tudo aquilo que Deus nos pede para fazer, Ele nos dá poder para fazer. Então aquilo que Deus está te dando, lidando com você, é certo. Creia nisso. Quando o pastor vem, o teu líder espiritual, teu líder de célula, quem é responsável por te orientar, ou seja lá o que for, uma mensagem dessa, é certo. É Deus te dando. É Deus te entregando, é Deus te falando, é Deus te mostrando, é Deus te orientando. Você tem que saber ouvir isso. E aí, já encerrando aqui, eu vejo que o maior erro na nossa vida é que às vezes a gente tem que fazer as coisas sem a ajuda de Deus. A primeira coisa a se fazer é dizer, Deus, eu te ouço, mas eu não consigo. No entanto, eu estou disposto a deixar você fazer através de mim. Eu estou disposto se você me ajudar. Agora, nós não somos parceiros de Deus se Ele não faz tudo por nós. Mas não podemos fazer coisa alguma sem Ele. Lembrem disso. O foco, o alvo, o principal, o primordial, o essencial é Deus. E é muito rápido, é muito fácil da gente esquecer. Porque assim, daqui a pouco acabou o culto aqui. Se for ali na pizzaria então, aí come uma pizza, vai para casa, domingo, deitou, assistiu um negócio, amanhã voltou ao normal. A gente esquece muito fácil. A gente tem que encontrar maneiras, compromissos, relacionamentos, compromissos mesmo com Deus, para que você esteja relembrando daquilo diariamente. Por isso que eu falo tanto assim, assuma um compromisso de ler a Bíblia todo dia, assuma um compromisso de orar todo dia, porque isso te lembra de Deus, senão você vai lembrar só aqui. Se você furar um domingo, vai levar 15 dias para você lembrar a importância que Ele tem na tua vida e dar a Ele a possibilidade, abrir realmente o seu coração para Ele. Se eu ficar lendo a Bíblia aqui como uma lei, nada disso vai funcionar. Não é disso que se trata. Nós precisamos de um relacionamento íntimo com Jesus. E quando temos isso, tudo funciona. Tudo se torna mais fácil. Porque na lei, meus irmãos, tudo é obrigatório. Eu tenho que ler, tenho que ir na igreja, tenho que dizimar. Mas a obrigação é algo morto. Jesus nos faz querer isso. Se seguirmos o Espírito Santo, teremos vontade de fazer.
Qualquer pessoa que não permita que Deus faça o que Ele quer fazer em sua vida, ela nunca, jamais será feliz. Tenha maturidade, cresça espiritualmente, receba a correção. Fique em pé um momento. Sabe que uma coisa eu quero lembrar vocês. Uma frase sobre essa mensagem de maturidade. Uma frase fácil de lembrar. Não existe maturidade de micro-ondas. Fala assim comigo. Não existe maturidade de micro-ondas. Por que de micro-ondas? Porque é rapidinho, 1 minuto, estourou a pipoca. 2 minutos, o prato está pronto. Não é assim que a maturidade cristã, que a maturidade na tua vida cristã vai acontecer. Não há avanço em drive-thru. Para você avançar, é com passos, é caminhos, é lento. É aquele negócio, sabe aquele negócio assim, ó? Eu vejo muito isso. A gente vive hoje um negócio, a informação, meio que assim, tudo se tornou muito rápido. Então as pessoas querem a coisa assim, ó. Hoje uma estratégia de marketing é você escrever pouco, mais imagem. Você quer passar a linha, você quer ver tudo. O que é? Como é que é? Eu queria entender qual que é a distância interplanetária, como que ela é calculada. Você quer entender isso em 2 frases? Você quer entender a complexidade de Deus, a Bíblia, em quantos segundos? Existe uma falta de constância muito grande. Eu aprendi uma frase e isso mexeu comigo. Você sabe o que é a diferença, uma das grandes diferenças de pessoas de sucesso para pessoas que não têm sucesso? As pessoas de sucesso fazem frequentemente o que as pessoas que não têm sucesso fazem eventualmente. Sabe aquele negócio da constância? Isso é muito sério. Às vezes você quer tudo rápido, tudo para ontem, tudo daquele jeito, micro-ondas, fast food, drive-thru, rapidinho, resuminho. E não é por aí, a tua caminhada com Deus, a tua vida cristã, não é assim que vai acontecer. Não é nesse aqui, ó. Quanto tempo que eu preguei aqui? 40 minutos? Não é em 40 minutos que você vai crescer espiritualmente. Não é porque eu dei um chacoalhão em você aqui hoje, sei lá o que, Deus me usou aqui. Nem sei tudo que eu falei aqui mais. Mas não é por isso aqui que você vai crescer. Agora pronto, saiu crescido. Não é. Constância. Constância. Warren Buffett, um dos maiores investidores, bilionário da Bolsa de Valores, sabe o que ele falou? Que as pessoas perdem por não saber esperar. Ele estava falando de aplicação, investimento, Bolsa de Valores, comprar ações e tal. As pessoas perdem porque elas não sabem esperar. O cara quer resultado hoje, ontem, agora, imediato. Eu estou com pressa. O que você está com pressa? Você tem que fazer todo dia. Isso tem que ser constante na tua vida. Você tem que ser... Entendeu? Antes de crescer em Deus, precisamos passar alguns anos aprendendo quem você é em Cristo, que é amado e que sua confiança precisa estar nele. Meus irmãos, não permitam que pessoas tirem o seu foco de Deus. E eu falo isso para mim. Não permita que a sua fé seja enfraquecida por alguma coisa que você viu, ou por uma bobagem que você ouviu, ou por pior, um descuido seu. Porque você deixou de sair um pouquinho do trilho. Meus irmãos, não é fácil. Mas é igual eu falar que você tem que caminhar aqui, ó, todo dia, devagarinho. Ah, mas eu não posso fazer assim. Não, você não pode. Você tem que ter constância, frequência. Vida com Deus é isso. Não adianta eu dar um despertar hoje aqui e aí eu voltar igual eu falei aqui. Será que em 3 anos tua vida espiritual é a mesma coisa? O que você aprendeu? Quanto mais você aprende de Deus, mais você edifica a sua fé. Eu tenho certeza que você pode sair hoje, vai sair hoje daqui, porque eu orei a Deus e eu peço isso para a vida de vocês. Motivado, incentivado, estimulado. Mas isso passa. A euforia passa.
essa injeção de êxtase, ela passa, o efeito passa. É tua responsabilidade não deixar isso passar e minha também. Para mim, estou pregando para mim. Humildemente. E muito. Me encaixo. Ninguém é perfeito. Só que nós temos que buscar a perfeição. Não solta o remo. Vamos remar. Ah, mas é contra a maré. Vamos remar. Ah, mas é devagar. Vamos remar. Façam. Feche seus olhos um momento. Vamos só fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço porque mais uma vez o Senhor confiou em mim, incumbiu a mim a responsabilidade de estar aqui, trazer essa mensagem e pregar o teu evangelho. Senhor, eu só peço a ti que eu tenha sido um canal de bênção. Senhor, sabemos que sempre temos algo para melhorar e eu tenho certeza que pessoas aqui hoje foram tocadas e provocadas pelo Espírito Santo para buscarem mais a Deus, para estarem mais próximos, para se corrigirem, para verdadeiramente amadurecerem espiritualmente. A minha oração é que no nome de Jesus, essas pessoas encontrem conforto, refrigério e fortalecimento em suas vidas espirituais, para de uma vez abandonarem o leite e comerem da carne, e crescerem, e não deixarem de ser abençoadas, mas que possam começar a ser abençoadoras. No nome de Jesus. Amém.